Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Agora nós vamos falar sobre a operação de multiplicação de números naturais. Bom, a operação de multiplicação, ela nada mais é do que um facilitador do cálculo de somas quando as parcelas são iguais. Então, ou seja, você quer fazer uma soma de números onde todos esses números são iguais. Você pode trocar essa operação de adição por uma operação de multiplicação. Isso vai facilitar os cálculos, principalmente quando o número de parcelas ele for muito grande. Para poder entender um pouco melhor esse conteúdo, eu vou apresentar dois exemplos contextualizados para ficar mais fácil a compreensão. E aí, nesses exemplos, eu vou apresentar o dispositivo que a gente utiliza para resolver a multiplicação e fazer algumas observações importantes. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. O teatro de uma escola tem 6 fileiras, com 24 poltronas. Quantas poltronas há nesse teatro? Bom, vamos entender primeiro o problema. Eu tenho um teatro, eu sei a quantidade de fileiras que eu tenho no meu teatro. E eu sei também a quantidade de poltronas presente em cada fileira, certo? Então, se você observar, esse exercício ele pode ser até resolvido com a operação de adição, onde eu pego o número de poltronas em cada fileira e somo a dessa fileira com essa e assim por diante, até passar por todas as fileiras. Só que se você utilizar a operação de multiplicação, esse cálculo ele vai ser mais fácil, mais rápido. Imagine um teatro com 100 ou 1000 fileiras. Ficaria totalmente inviável ficar fazendo essa soma, até passar por todas as fileiras. Mas eu vou mostrar para você como que ele ficaria na parcela de soma e depois eu vou apresentar o dispositivo da multiplicação para ficar mais fácil a compreensão. Então vamos lá. Eu pego aqui a quantidade de poltronas que eu tenho e a quantidade de fileiras. Então, se você pensar, isso é basicamente fazer 24 mais 24 mais 24. E eu vou fazendo essa soma. O número de vezes que eu tenho é equivalente ao número de fileiras. Então, ou seja, aqui eu tenho um total de 6 parcelas. Então, isso aqui nada mais é do que eu pegar o número 24 e multiplicar pela quantidade de fileiras. Então, o dispositivo ficaria dessa forma. 24, que é a quantidade de poltronas, multiplicado pela quantidade de fileiras. Então, esse é o dispositivo que a gente utiliza para fazer a multiplicação, onde esse primeiro número eu tenho a quantidade de poltronas e nesse segundo número eu tenho a quantidade de fileiras. A multiplicação, observe o seguinte, o meu primeiro número ele tem 2 dígitos, o 2 e o 4, ou seja, ele tem a casa das unidades e tem a casa da dezena. O meu segundo número só tem a casa das unidades, certo? Então, observe que eu coloquei o número, a posição da casa, uma embaixo da outra. Então, ou seja, casa das unidades, casa da dezena, e aqui não tem, então por isso não coloquei. Mas você tem que colocar sempre respeitando essa ordem. A nossa multiplicação começa sempre, né, aqui da direita para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse número por esse número. Então, aqui você vai fazer 6 vezes 4, 24. Observe que 24, ele tem uma casa das unidades e uma casa da dezena. Então, a unidade vai ficar aqui embaixo e a dezena vai ficar aqui em cima. E agora eu faço esse número vezes esse. 6 vezes 2, 12. Só que como eu tenho esses dois números aqui em cima, esse número 2 aqui em cima, então 6 vezes 2, 12, 13, 14. Ou seja, eu tenho no teatro 144 poltronas, que equivale a fazer a soma dessas 6 parcelas. Mas observe que é muito mais rápido fazer dessa forma. Vamos para o nosso segundo exemplo. Uma máquina produz 26 peças por hora. Quantas peças são produzidas em 12 horas? Então, o que eu tenho aqui? Eu sei a quantidade de peças que essa máquina produz por hora. Então, eu sei que em 1 hora eu vou ter 26 peças. Em 2 horas, é só você somar a quantidade que ela produz. Então, se ela produz 26 peças em 1 hora, em 2 horas ela vai ter 52 peças. Se você quiser 3 horas, soma mais 26
peças. 4 horas mais 26 peças. E você vai fazendo essa soma sucessiva de parcelas, onde cada uma das parcelas equivale a 26 peças, que é a quantidade produzida por hora. Só que no nosso exemplo eu já sei a quantidade final que eu quero descobrir, a quantidade de horas que essa máquina está produzindo as peças, e eu sei já o número que eu quero encontrar, ou seja, eu quero encontrar o número que equivale a 26 vezes o 12, que é fazer 26 mais 26 mais 26. Só que observa que agora com o número 12, que é o número de horas, já ficou um pouco maior. Se aqui, que eram 6 parcelas, já dá trabalho, imagina 12. Então aqui vai ser mais fácil a gente já montar direto a operação de multiplicação. Então isso aqui ficaria o seguinte, 26, que é a quantidade de peças produzidas por hora, eu vou multiplicar isso por 12, que é a quantidade de horas que essa máquina está trabalhando. Observem que eu coloquei o dispositivo na mesma posição, ou seja, o primeiro número tem uma casa da unidade e uma casa da dezena. O segundo número, uma casa da unidade e uma casa da dezena. E os números correspondentes ficaram logo um abaixo do outro. Tudo bem? Então, para fazer essa multiplicação, tem que montar o dispositivo dessa forma. Agora, eu começo a minha multiplicação. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. E sobe um número que é o da casa das dezenas. 2 vezes 2, 4. Só que eu já tenho um número aqui em cima. Então, eu somo com ele. 5. Ou seja, finalizei a minha multiplicação do 2 com esses dois números. Agora eu vou fazer a operação com 1. 1 vezes 6, 6. Observe o seguinte, quando eu fiz a multiplicação do 1 vezes o 6, o 1 está na casa da dezena. Então eu tenho que colocar o número do resultado embaixo dele, na sequência. Certo? Quando eu fizer os próximos exemplos com mais parcelas, vocês vão ver que isso aqui vai deslocando sempre uma casa de acordo com o número de casas que tem no meu segundo número, tudo bem? Então, continuando. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Ele vai deslocar para a minha esquerda. E agora eu vou somar. Então, observe que o meu exercício é de multiplicação. Só que quando eu faço a multiplicação de cada um desses dois números pelo número de cima, eu tenho aqui como resultado dois números. Eu preciso somar essas duas parcelas que eu encontrei. E aí você pode fazer o seguinte, aqui nesse espaço ele está vazio, então é como se tivesse um número, não tivesse número ali. Então, esse 2 ele não tem um elemento para somar. Então, você simplesmente desce esse número. Então, 2 vem para cá. Agora aqui, você vai fazer o 5 mais o 6. 5 mais 6, 11. Então, tem um, ele vem aqui para cima. E 1 mais o 2, 3. Ou seja, em 12 horas, a minha máquina produz um total de 312 peças. Dentro da operação de multiplicação, existem algumas propriedades que facilitam ainda mais o cálculo dessa operação. Nós já vimos que a operação ela nada mais é do que a soma sucessiva de termos. Então agora nós vamos ver algumas propriedades dentro do conteúdo de multiplicação que facilita ainda mais o cálculo dessa operação. Então vamos passar aqui pelas 4 propriedades, eu vou explicar cada uma delas e vou fazer um exemplo utilizando uma dessas propriedades para a gente ver como que facilita esses cálculos. Então vamos para as propriedades. A primeira delas é a propriedade comutativa, ou seja, aqui essas letras que eu estou utilizando, elas são números, né? Elas podem ser trocadas por números, então nos exercícios vão vir números e você pode associar utilizando essas propriedades. Então aqui diz o seguinte, ó, a propriedade comutativa, A vezes B é igual a B vezes A, ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ordem dos fatores não altera o meu produto. Ou seja, se eu multiplicar o A pelo B ou se eu multiplicar o B pelo A, eu vou ter o mesmo resultado, certo? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade é a propriedade associativa. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma expressão numérica e eu tiver parcelas, eu posso agrupar essas parcelas da forma que eu achar mais conveniente e fazer essa multiplicação. Então, ou seja, se eu fizer o produto de A vezes B primeiro e depois esse resultado eu multiplicar pelo C, o resultado é o mesmo que eu pegar a multiplicação do A vezes o produto de B vezes C.
Ou seja, se eu agrupo de formas diferentes os meus elementos numa expressão numérica, por exemplo, ele não altera em nada o resultado da minha multiplicação. Terceira propriedade, elemento neutro. Na operação de multiplicação, o elemento neutro é aquele elemento que, ao ser multiplicado por algum dos meus fatores, não altera em nada no meu resultado. E nesse caso, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, certo? Então, ou seja, se eu fizer A vezes 1, ou se eu fizer 1 vezes A, isso é o mesmo resultado, é o próprio A. Então, ou seja, multiplicar um número qualquer pelo elemento 1 não altera em nada no resultado da minha multiplicação. Então, 1 é chamado de elemento neutro. E eu tenho aqui agora a propriedade distributiva. O que a propriedade distributiva me diz? Se eu tiver uma parcela e essa parcela ou o meu termo estiver ali entre parênteses, com uma operação de adição, por exemplo, isso aqui basta fazer a distributiva, fazendo a multiplicação do elemento que está do lado de fora do meu parênteses por cada um dos elementos dentro do parênteses. Então, observe que eu puxei uma setinha e estou mostrando que eu vou fazer a operação de multiplicação de A vezes o B. Então, A vezes B é A vezes B. Só que eu tenho mais uma parcela que é o C, então eu puxo outra setinha e faço a multiplicação do A pelo C. Então, A vezes C é AC. Então, ou seja, eu posso multiplicar o elemento que está do lado de fora pelos elementos que estão dentro do parênteses, fazendo essa operação que a gente chama de operação distributiva ou propriedade distributiva, certo? Essas são as 4 propriedades que nós temos na multiplicação. Eu peguei aqui agora um exemplo numérico para a gente poder fazer, utilizando essa operação, utilizando essas propriedades, fazer essa multiplicação para você verificar como que facilita os cálculos. Então, olha só, eu tenho a seguinte multiplicação, 25 vezes 7 vezes 4 vezes 8. Bom, você pode simplesmente pegar duas dessas parcelas, fazer a multiplicação e ir multiplicando as outras, ou você pode pegar essas propriedades que estão aqui para facilitar um pouco o cálculo, quando a gente nota que um determinado número é, digamos, um pouco mais fácil de fazer a multiplicação. Mais fácil, quando eu digo, na hora de você multiplicar, você lembra daquele número, por exemplo, 25 vezes 7. Às vezes fazer esse cálculo mentalmente não é tão rápido, mas, por exemplo, fazer 25 vezes 4 já facilita um pouquinho, já é um pouquinho mais rápido. E, por exemplo, 25 vezes 4, o resultado dele é 100 na multiplicação. O 100 é um número muito mais fácil ainda de multiplicar, porque a gente pode usar a ideia de deslocar a vírgula ou algo desse tipo, certo? Então, eu vou utilizar aqui nessa multiplicação essa propriedade comutativa, que me diz que se eu multiplicar A vezes B ou se eu multiplicar B vezes A, é o mesmo resultado. Então, eu posso trocar, digamos, os meus elementos de lugar, que o meu resultado da multiplicação não vai alterar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 25 vezes 4, depois eu vou trocar de lugar, vou fazer 7 vezes 8. Então, isso aqui ficaria 25 vezes 4 é 100, vezes 7 vezes 8, 56. E agora observe que multiplicar um número por 100 é apenas acrescentar 2 zeros à direita do meu número. Então, isso é 56, quando você acrescenta os 2 zeros, fica 5.600. Ou seja, só de trocar de lugar, ou seja, de fazer A vezes B e fazer B vezes A, trocando aqui de lugar esses dois números, o meu resultado ficou bem mais fácil a multiplicação. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!